Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Hoje só vieram os fortes, né? Com a voz boa. Glória a Deus. Eu me alegro quando o povo responde direitinho. Quem quer ver a gente ficar desmotivado, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje nem abre a boca, né? Mas esses não vieram hoje. Só vieram os fortes. Glória a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero ler um texto em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. E quero ler também em Marcos, capítulo 9, versículos 11 e 12. Quero falar nessa noite sobre a unção de Elias para os nossos dias. Você pode repetir isso comigo? Diga: a unção de Elias para os nossos dias. De novo, diga: a unção de Elias para os nossos dias. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 4:5, diz assim: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Agora eu quero que você leia comigo lá em Marcos, capítulo 9, versículos 11 e 12. Jesus ministrando aos apóstolos, ensinando aos apóstolos, está falando sobre isso aqui. Ele diz assim, e diz assim a Bíblia, olha: interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém? Aleluias. Preste atenção. Deus está falando através do profeta Malaquias, aqui através do profeta Malaquias ao povo de Israel, está dizendo que o profeta Elias, ele está dizendo: eis que eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele está dizendo que enviará. Em Marcos, quando Jesus é interrogado, pelos escribas, pelos doutores, Jesus está falando, responde essa pergunta aqui. Interessante que ele diz, há um paradoxo aqui na resposta de Jesus. Jesus diz que Elias já veio. Elias já veio primeiro. Mas depois diz: em verdade vos digo que ele virá. Como é que Elias veio e como é que Elias virá? Se é o próprio Jesus que está falando isso. Irmãos, isso porque Jesus está falando de uma unção. Sabe quando a Bíblia fala de Elias era revestido de uma unção. E essa unção, Jesus está falando que essa unção, ela não se manifestou só antes da sua vinda. Ele veio primeiro, mas essa unção virá. Ele diz: Elias virá. Quando? Antes da segunda vinda de Jesus. Então a unção que se manifestou antes de Jesus vir, a unção que se manifestou lá em Israel, na época do profeta Elias, que Elias recebeu essa unção ela vai se manifestar antes da vinda de
Jesus. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Então é uma unção. Elias, quando a Bíblia fala de Elias, é de uma unção. Olha, quando a Bíblia fala da grande tribulação, a Bíblia fala de duas testemunhas. E ela fala das características com que essas testemunhas manifestarão Deus. E a característica que essas testemunhas manifestarão Deus parece muito com a unção que havia sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Elias. Amém? Então Deus fala de uma unção, a unção de Elias. Essa unção, ela se manifesta. Então quando a gente olha a história de Elias, quem era Elias? Elias era um profeta, foi um profeta usado poderosamente por Deus para confrontar reis, para confrontar os idólatras, para chamar o povo ao arrependimento. Essa unção que estava sobre a vida de Elias. A mesma unção que estava sobre Elias, que se manifestou antes da vinda de Jesus. Quem foi? O profeta João Batista, que se manifestou também anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, trazendo uma mensagem de arrependimento. E o povo se arrependendo, o povo sendo tocado pela palavra, pela unção que havia na vida de João Batista, que Jesus diz que era o Elias que havia de vir. Mas Jesus diz que Elias também virá. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Você precisa entender isso, porque eu quero falar dessa unção aqui. A vida de Elias, ela foi marcada por milagres, por ousadia e por uma profunda intimidade com Deus. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite que essa unção de Elias, ela representa uma capacitação divina para confrontar o pecado, para restaurar relacionamentos e para promover um avivamento espiritual. E essa unção, ela está à disposição da igreja. Quem é a igreja aqui, diga glória a Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Essa unção, ela está à nossa disposição neste tempo. Essa unção poderosa, a unção de Elias. E quais são as características da unção de Elias? Quando a gente vê, irmãos, no Antigo Testamento, como Deus começou a usar Elias, né? Nós observamos que Elias é um homem que debaixo, quando ele recebe essa unção, ele tem coragem para confrontar o pecado. Ele tem coragem para confrontar o pecado. Quero ler para vocês em 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 17 em diante, diz assim: quando Acabe o viu, quando ele viu Elias, ele diz: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Olha a unção que estava sobre eles, uma unção de coragem, uma unção de autoridade para confrontar o pecado. Ele estava falando aqui diante do rei, irmãos, diante do rei de Israel, né? Acabe era o rei de Israel. Acabe confronta ele aqui, mas recebe uma confrontação muito maior. Quem é perturbador é você que não está andando na presença de Deus. Sabe, irmãos, Elias desafiou o rei Acabe, desafiou os profetas de Baal aqui, os profetas de Azerá, né, sem medo das consequências. Irmãos, hoje nós precisamos dessa coragem para confrontar o pecado, para confrontar a injustiça, para confrontar a idolatria na sociedade.
Sabe, hoje, irmãos, há uma tendência de nós nos comportarmos e achar que tudo é normal. Não, é cultura, é não sei o que, não. Arraial é cultura, arraial é idolatria, meu irmão. Arraial é festa a santos, é idolatria. Os meus filhos desde pequenininho, eles mesmo dizem lá na escola que eles estão no colégio, não participam. Perguntaram para o Toninho, por que você não participa? Ele disse, porque eu sou protestante. Eu sou protestante. Ele estudava no Senec, e a irmã entrou, lá é um colégio católico, né? A irmã entrou e começou a orar, Ave Maria, e todo mundo repetindo, ele sentado na primeira cadeira, caladinho lá. Aí a irmã perguntou, por que você não está rezando? Aí ele disse, porque eu sou protestante, nós oramos. Glória a Deus. Bem pequenininho, irmãos. Mas era ensinado. Se não é ensinado, é envolvido. Se é envolvido, entra no erro. Se entra no erro, começa a praticar as coisas erradas. Amém? Então nós não podemos deixar isso de maneira nenhuma. Elias, diante desse confronto, poderia aqui temer, ficar com medo, e na realidade, no fundo ele ficava, mas ele enfrentava, porque havia uma unção na vida dele. Eu quero dizer que há uma unção na tua vida, há uma graça na tua vida, e a verdade de Deus na tua vida, que você pode confrontar, meu irmão. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus é contigo, amém, irmãos? Nós precisamos estar dispostos a sermos instrumentos de Deus e não abrirmos mão da verdade. Amém, amados? Não abrir mão da verdade. Nós vivemos pela verdade, nós temos que amar a verdade, nós temos que viver a verdade, nós temos que defender a verdade. Porque nós somos de Deus. Amém? Havia uma característica na unção de Elias, na vida de Elias, porque havia nele um fervor pela verdade de Deus. Pela verdade de Deus, ele se coloca, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 e diante, ele se coloca diante do povo de Israel. E ele faz uma pergunta, ele pergunta, até quando? Até quando vocês vão estar cocheando entre dois senhores? Ou sirvam a Deus, ou sirvam Baal. Irmãos, Deus se revela de Gênesis a Apocalipse. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem nada de, eu não sou e não sou. Ou você é, ou você não é. Ou nós somos, ou não somos. Não existe meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós estamos servindo a Deus, ou não estamos servindo a Deus. Infelizmente, ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. Não existe um meio termo, não existe. Com Deus não existe. Com Deus não existe. Lá em Apocalipse, Deus se manifesta, Jesus se manifesta dizendo assim, ai de você, porque você não é quente, e você não é frio, mas pelo fato de você ser morno, você será vomitado. Então com Deus não existe meio termo. Então Elias confronta toda a nação aqui, dizendo, vocês vão ter que decidir, vocês vão decidir pelo Senhor ou pelo Deus da Jezabel aí, da Jezabel, né? Pelo Deus que o Acabe já se prostrou, a família de Acabe, do rei, já se prostrou, mas vocês estão cocheando. Se decidam, porque Deus é poderoso. E o incrível, irmãos, que nessa época aqui, era uma época de fartura, de prosperidade que Israel estava vivendo. Só que toda a prosperidade que eles estavam vivendo, estavam atribuindo ao Deus falso, ao Deus Baal, ao Deus da Jezabel e ao Deus dos profetas de Baal aqui e de Azerá. Estavam atribuindo a falsos deuses. Por isso que Deus usa Elias, e Elias profetiza sobre a nação e declara que durante 3 anos e meio não ia chover, porque toda a prosperidade vem através da água, da chuva.
das plantações, amém? Então houve 3 anos e meio de sequidão, de deserto em Israel. Aí, irmãos, preste atenção, a prosperidade nem sempre é um sinal de que Deus está abençoando. Nem sempre. Porque aqui Israel estava vivendo uma prosperidade e eles estavam atribuindo a outros deuses. Não queriam nada com Deus, não queriam nada com a verdade de Deus. Foi preciso Elias se manifestar para trazer um tempo diferente. Um tempo de escassez. Aqui a escassez veio por Deus. Para que o povo se arrependesse. Para que o povo reconhecesse que só o Senhor é Deus. Amém? Amém, amados? Sabe, nós vemos na característica dessa unção de Elias aqui, né, uma oração poderosa e eficaz. Elias ora e Deus responde. Elias diz, ora e diz, olha, durante 3 anos e meio não choverá. Deus responde. No dia que ele faz o desafio, no dia que ele se encontra com Acabe, ele diz, olha, agora Deus vai mandar água. Mas vai vir água porque Deus está mandando, para que você saiba que o seu Deus não serve para nada, mas o meu Deus é o Todo-Poderoso. E ele ora e os céus se abrem, e vem chuva sobre Israel. O nosso Deus é um Deus que responde orações. Uma das melhores maneiras de você ver se Deus está na sua vida é se Ele está respondendo as suas orações. Se Ele está respondendo a tua oração, Deus está contigo. Se Ele não está respondendo, alguma coisa está acontecendo. Porque Deus responde a oração do seu povo. Deus responde, irmãos. É um sinal de que Ele existe. É um sinal de que Ele está conosco. Quando Elias desafia o povo, olha, vocês sirvam Deus ou sirvam Baal. Elias lança um desafio e enfrenta os 450 profetas. E Elias sai vencedor, porque Deus ouvia a voz de Elias. Deus ouvia a voz de Elias. Amém, amados? Preste atenção que eu vou lhe dizer. Deus ouve a sua voz. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Havia uma eficácia na oração de Elias. Elias tinha tanta convicção de que Deus ouvia, que quando ele desafia lá os 450 profetas, ele diz assim, olha, ele diz assim, meu Deus, conforme tu me disseste, conforme a tua palavra, a palavra que eu ouvi de ti, eu te peço que tu abra os céus e lance fogo sobre o sacrifício. E na mesma hora Deus manifesta um dos maiores sinais sobrenaturais da história bíblica. Deus manifesta ali diante daqueles profetas, falsos profetas, o poder, a manifestação e a glória de Deus. Deus quer manifestar a glória dele nesse tempo através da tua vida e da minha vida. Deus, Ele quer que a gente seja, irmãos, o que Elias foi na sua geração, promotor de um avivamento e restauração. Ele foi esse promotor, meu irmão. Ele promoveu um avivamento. Ele chamou Deus e Deus veio. Ele falou de Deus. Ele manifestou Deus naquela sociedade. E aquele povo reconheceu. Quando Deus se manifestou, todo o povo reconheceu. Em uma só voz disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso é tremendo. Amém, amados? Deus quer fazer um avivamento no nosso tempo. E quem é que Deus vai usar? A sua vida e a minha vida. Com que unção? Com a unção de Elias, porque essa unção que antecede a vinda do Senhor. E todos os sinais para a vinda do Senhor já se cumpriram. Todos, sem exceção. Todos os sinais já se cumpriram, irmãos. Jesus está às portas para o seu retorno. E quem é que anuncia o seu retorno? Como nós cantamos hoje aqui à noite.
A meia-noite está chegando. Está chegando. E nós precisamos não somente estar com as lamparinas acesas, mas nós precisamos ajudar muitos a acenderem as suas lâmpadas, as suas lamparinas. E Deus já derramou óleo sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Aleluia. Então a unção de Elias para os nossos dias, como é que ela vai se manifestar? Irmãos, primeiro, como o próprio Malaquias lá falou, né? Vai haver uma conversão de corações. Malaquias 4:6. Nós lemos. Ele fará com que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, se isso não acontecer, o que é que vai se manifestar? Deus fala lá, através do profeta: maldição. Se isso não acontecer, o que vai acontecer? Maldição. E é isso que nós devemos anunciar. O espírito de Elias, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O espírito de Elias traz reconciliação e cura para as famílias e gerações. Reconciliação. Olha, irmãos, eu fui dar uma olhada assim, como é que estavam as estatísticas, uma coisa terrível. Eu vi a estatística de pais que abandonam os filhos, que simplesmente abandonam. Não dá para ter um número real dos pais que abandonam os filhos. Tem uma estatística real dos que não registram. Os que não registram são os que abandonaram, né? E a mãe foi lá e registrou sem pai. Mas os que abandonam, na realidade, são muitos maiores, porque teve alguns que registraram como pai, ele como pai, e ele abandonou. Então esse número é muito grande, é incontável. É incontável. Sabe, eu vi o número de filhos que abandonam os pais na velhice, é outro número tremendo. Chega a quase 20%. De filhos que abandonam o pai, colocam lá no lar dos vicentinos, ou lar não sei das quantas, e abandonam, deixam lá, só levam uma vez e nunca mais aparecem. Fora os que abandonam na própria casa, somem e não aparecem nunca mais. Irmãos, tudo isso são sinais de que é necessário a manifestação do amor de Deus no mundo, através da igreja para o mundo, para que o mundo possa ter essa reconciliação. Se isso não acontecer, a maldição vai crescer. Um lar, como é que é um lar de uma pessoa, um lar de uma família que abandonou o pai e a mãe na velhice? Você acha que um lar desse pode ser abençoado? Você acha que pode ser abençoado, igreja? Aí Deus disse: se não houver essa reconciliação, vai manifestar o quê? A maldição. Vai se manifestar a maldição. E só pode haver reconciliação através do poder de Deus, através dessa unção de Elias. Porque o espírito de Elias traz essa reconciliação. O espírito de Elias traz essa cura. O espírito de Elias, irmãos, fez essa cura para as famílias e para as gerações. E o espírito de Elias é esse espírito que deve estar sobre a igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Há várias formas de Deus falar do Espírito Santo, isso aqui só é mais uma. Esse espírito de Elias nada mais é do que o Espírito Santo na nossa vida, operando na nossa vida. Amém, amados? Amém, queridos? Nós devemos buscar ser pontes de reconciliação.
restaurando relacionamentos quebrados. Nós somos chamados para reconciliar, nós somos chamados para restaurar, nós somos chamados para aconselhar, nós somos chamados para levar a palavra. E Paulo diz que essa palavra é a palavra da reconciliação, é o ministério da reconciliação, esse ministério que tem que estar na igreja do Senhor, esse ministério tem que estar na nossa vida, irmãos. Esse ministério tem que ser desenvolvido para que haja restauração das famílias. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluias. Então essa unção de Elias para os nossos dias, busca isso. Tem essa função, né? A unção de Elias para os nossos dias é a preparação para a volta de Cristo. É a preparação para a volta de Cristo. Olha o que Deus fala. Olha o que diz a palavra, em Lucas capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, queridos. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, que preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar aos filhos, a mesma profecia lá de Malaquias. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Quem era esse aqui? João Batista. João Batista veio no poder, no espírito e no poder de Elias. Para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Irmãos, esse espírito e poder do Elias está na tua vida e está na minha vida. Assim como Elias e João, nós devemos proclamar arrependimento. Nós devemos preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Porque ninguém tem a palavra que a igreja tem, ninguém tem a unção que a igreja tem, ninguém tem o poder que a igreja tem. Deus confiou à igreja, e nós não podemos vacilar na nossa geração, nós não podemos vacilar, irmãos. Nós temos que compreender e tomar posse dessa unção e sermos canais desse poder de Deus, daquilo que Deus quer realizar. Amém, amados? Amém, queridos? Isso só é possível se nós tomarmos posse dessa unção. E se nós tomarmos posse dessa unção, nós vamos agir como Elias agiu, nós vamos agir como o profeta João Batista agiu, nós vamos agir debaixo dessa unção, e essa unção ela manifesta ousadia em tempos de crise. Ousadia em tempos de crise. Observe que no tempo lá de Elias, estava a prosperidade tomando conta de Israel e eles atribuindo a outros deuses. Elias vem debaixo de uma direção divina, anuncia que 3 anos e meio não haveria chuva. Aí veio o caos, veio a escassez. Aí vieram tempos de crise. Tempos de crise. Vieram tempos de crise. Elias não recuou diante dos desafios e as ameaças que ele recebeu nesse tempo de crise. Porque nesse tempo de crise, acusavam eles. E em tempos de crise, irmãos, vão acusar quem? Quem é que o povo atribui a tempos de crise? Você pode nem perceber, mas o povo atribui o tempo de crise, o tempo de tempo ruins, tempo de escassez, eles atribuem a quem? A Deus. E quem representa Deus na terra? A igreja. E quem é que tem que defender Deus? A igreja. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Elias é o representante de Deus diante de Israel.
E aqui o reinado de Acabe e Jezabel, eles se revoltaram contra Elias. Eles queriam acabar com a raça de Elias, mas Elias não recuou, porque Elias estava debaixo dessa unção. Às vezes que nós vemos Elias tendo algumas ações, às vezes aparentemente covarde, é quando ele estava fora da unção. Mas debaixo da unção de Deus, debaixo da direção de Deus, não era para ele ter nenhum temor. Amém, queridos? É tanto que algumas vezes ele diz, no momento de dificuldade, ele diz assim: Senhor, mas só eu fiquei. Aí ele é confrontado por Deus e ele é surpreendido. E Deus disse: não só você não, Elias, eu estou tratando algo com você, mas eu quero dizer para você que tem 7.000 que não se prostraram diante de Acabe, não se prostraram diante de Baal, não se prostraram diante de Azerá. Tem 7.000 homens que permaneceram fiéis, mas eu trato com eles à parte. O meu negócio agora é contigo aqui. E Elias é surpreendido, e às vezes a gente acha que não tem mais ninguém. Tem, irmãos, tem. A unção do Senhor está sobre todos os lugares, e quem ativar recebe. Quem receber a palavra do Senhor, irmãos, vive o que Deus tem para a sua vida, independente de estar entre quatro paredes, recebe. Amém, amados? Então, entenda que nos dias de hoje nós precisamos da ousadia de Elias para enfrentar crises morais e espirituais. Crises morais e espirituais. Observe os tempos que nós estamos vivendo, tempos de crises que têm afetado a igreja, tentando entrar com sutileza alguns conceitos que não têm nada a ver com Deus, alguns conceitos do liberalismo, que o crente pode fazer qualquer coisa, o crente pode tudo, o crente pode até onde a palavra diz que pode, e não pode até onde a palavra de Deus diz que não pode. Amém, amados? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Nós vemos conceitos do liberalismo entrando na igreja. Conceitos de que é um novo tempo, o homem pode viver com o homem, não tem nada a ver, Lá a mulher, não pode pregar, a mulher não pode. Meu irmão, se a mulher não pudesse pregar, as igrejas estavam ferradas. Me desculpe, meu irmão, mas se não fossem as mulheres, não existia mais na igreja, porque todas as igrejas, a maioria são mulheres. Mas é questão cultural, Questão cultural. Toda cultura tem que se submeter àquilo que a palavra de Deus ensina. Toda cultura tem que se submeter. Então, preste atenção o que o mundo está vivendo. O homossexualismo entrando de forma sorrateira. Já tem igrejas que é só de homossexuais. Só de homossexuais. Nós já alteramos até o nosso estatuto da igreja. Nós não fazemos mais, pelo nosso estatuto, não fazemos mais casamento civil com efeito religioso, religioso com efeito civil. Por quê? Porque o negócio está afunilando tanto, e agora eles fazem aquela união estável, que pode fazer união estável e querer obrigar a igreja a casar. E fazendo isso, a igreja não tem como dizer não. Mas está no nosso estatuto. Primeiro tem que casar da forma civil, e tem que ser civil direitinho. Porque união estável, até com cachorro, uma mulher se casa, ou um homem se casa com uma cachorra. Amém, queridos? União estável não é um casamento civil. É uma união que legalizaram aí para suprir esse povo aí. Então, nós não fazemos mais casamentos civil, religioso com efeito civil. Para fechar essa porta, para não termos nenhum problema. Amém, amados? Amém, queridos? Porque Deus criou homem, Deus criou mulher, E Deus uniu o homem com uma. E durante toda a história bíblica foi assim. O principal objetivo do casamento é a procriação. E homem com homem nunca vai procriar. E mulher com mulher nunca vai procriar.
Só vai procriar se for homem e se for mulher. Amém? Então nós temos que estar atentos a essas coisas. E hoje já tem igrejas específicas para isso. Então deixa a igreja deles para lá. Quer ser isso aí, ó, tem igreja para vocês. E pode vir, claro que pode vir, ninguém vai impedir ninguém de vir à igreja, amém, amados? Mas vai ouvir a verdade, amém? Vai ouvir a verdade. Homem é homem, mulher é mulher, amém? Cachorro é cachorro, cachorro é cachorro, amém, queridos? Aleluia. Então nós temos que ter ousadia em tempos de crise, amém, queridos? Para a gente encerrar aqui, como nós podemos receber essa unção de Elias? Como podemos receber a unção de Elias? Em primeiro lugar, irmãos, vida de intimidade com Deus. Vida de intimidade com Deus. Elias ouviu a voz do Senhor. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos compreender as coisas de Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos ceder a pressões externas. Se nós não tivermos intimidade com Deus, irmãos, a mentira pode reinar na nossa vida. Mas se nós tivermos intimidade com Deus, a verdade do Senhor, ela vai sempre prevalecer. Amém, amados? Cultive um relacionamento profundo com Deus por meio da oração e da palavra. Oração e palavra. Elias vivia dessa forma, orando e ouvindo. Não tinha palavra escrita na época, mas ele ouvia. Ele orava e Deus falava com ele. E Deus fala conosco agora, hoje, de várias formas. Principalmente através da Bíblia. Eu me amarro num desenhozinho que tem assim, numa charge daquelas, né, que o cara está assim, dizendo, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus falasse comigo. Aí vem uma mão do céu com uma Bíblia e coloca diante dele assim. Deus vai falar com você através da Bíblia Sagrada. Amém? Deus fala através de várias formas, através de uma palavra ministrada como essa. Deus fala através de uma profecia, Deus fala através de sonhos, Deus fala através até do ímpio, amém, amados? Até o ímpio é usado por Deus para nos trazer alguma mensagem, né? Como Deus já usou vários ímpios na Bíblia Sagrada, né? Mas nós precisamos ter vida íntima com Deus. Eu tenho ensinado tanto a essa igreja a questão do tempo a sós com Deus. Se nós tivermos tempo a sós com Deus, irmãos, nós vamos ouvir Deus, nós vamos ser dirigidos por Deus, guiados pelo Espírito, orientados por Deus. Nós não vamos ser confundidos, nós não vamos ser enganados, nós vamos receber a orientação divina para todas as áreas da nossa vida. E é interesse de Deus te orientar em todas as áreas da sua vida. Amém? Tem palavra do Senhor para você em todas as áreas da sua vida, todas sem exceção. Deus quer te orientar, mas Deus só pode orientar se você se achegar a Ele. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, né? Então tenha um tempo a sós com Deus, tenha devocional com o Senhor. Irmãos, existe uma crente que eu admiro demais, é a minha sogra. Meu irmão, não tem negociação. Olha, ela não está hoje aqui no culto, mas hoje de madrugada ela já estava falando com Deus, lendo a palavra, cantando na presença de Deus, devocional com Deus. Meu irmão, se você tiver devocional, a mão do Senhor vai estar sobre você sempre, sempre, sempre e sempre. Deus não vai te deixar confundir em nenhum momento. Deus não vai deixar com que você seja de maneira nenhuma enganado, porque você está debaixo da poderosa mão de Deus. Tenha devocional com o Senhor. Fale com Deus todos os dias. Tire um tempinho, 5 minutos, irmãos. Leia a palavra.
Leia alguma porção da palavra. Alguém diz, não pode ler aquela caixinha de promessa, né? Que são aquelas... Leia até aqui, meu irmão, mas leia alguma coisa de Deus na sua vida. É importante você ouvir a Deus através da palavra. Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Aleluia. Como receber a unção de Elias? Obediência total. Diga obediência total. Diga para o seu irmão, mas é total mesmo, irmão. Porque às vezes a gente só quer obedecer o que nos beneficia, né? Às vezes a gente quer uma obediência que beneficie. Se não beneficiar, né? Às vezes a gente descarta até o profeta na nossa vida. Não, isso aí é só coisa boa. É só coisa que enche o meu ego. Não, irmãos, olha que Deus está falando com o povo de Israel e Deus não alisa Israel, não. Deus está dizendo, até quando vocês vão ficar nessa? Ah, isso não é palavra de Deus, não. Uns disseram isso. Isso não é palavra de Deus, não. Quantos profetas se levantaram em Israel e quando profetizavam, o povo dizia, nós não queremos que ele profetize. Só profetiza contra nós. Não é contra nós, é a verdade que nós precisamos para consertar a nossa vida diante de Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós obedecemos isso, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos nos dar bem. Amém, amados? Aleluia. Então, Elias obedecia ao Senhor de uma forma total, né? Deus mandava ele ir para o rio, ele ia. Deus mandava ele se esconder lá no riacho, ele se escondia. Deus mandava ele beber a água do riacho, ele bebia. Deus mandava ele esperar que Deus ia mandar o urubu levar pão para ele. Olha a conversa de Deus para Elias, irmão. Você já pensou? Deus te dizer, vai para um lugar, não tem comida, mas eu vou mandar o urubu levar pão para saciar a tua fome. Que coisa! Elias dizia assim, Senhor, manda outro animal. Não questione Deus, irmão, só obedeça. E você vai ver as maravilhas do Senhor na sua vida. Deus é maravilhoso. Elias obedeceu a Deus, mesmo quando as ordens pareciam difíceis ou ilógicas. Obedeça, simplesmente obedeça. Lembra quando o profeta, o Elias, chegou na casa da viúva? E a viúva estava fazendo, só tinha massa para fazer um pão. E ela disse, vou fazer um pão, vou comer com meu filho e vou morrer. E Elias disse, dá esse pão para mim. Não parece lógico isso? A mulher podia dizer assim, você está doido, rapaz? Eu estou com fome aqui, meu filhinho está com fome, eu vou dar um pão para ti? Vai procurar, vai trabalhar. Não podia ter dito isso? Mas não, ela o considerou profeta e disse, pegue, é seu. Ele pegou o pão e disse, nunca mais vai faltar farinha na panela. Nunca mais vai faltar o alimento. Pode não chover, pode ficar tudo seco, mas para você não vai faltar. Deus está te dizendo, obedeça. Obedeça, 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 porque se você obedecer, Deus vai te abençoar. Você tem a proteção de Deus quando você obedece. Aleluia, louvado seja Deus. É garantida essa proteção, irmãos, é garantida. É garantida. Em terceiro lugar, irmãos, em terceiro lugar aqui, como receber a unção de Elias, para a gente encerrar. Meu tempo está acabando. É dependência do Espírito. Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Olha, Zacarias profetizando, ele disse, então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. A força de Elias não vinha dele. A força de Elias vinha do Senhor. A unção que estava na vida dele era a unção do Espírito Santo. É a mesma unção que está sobre a sua vida.
Busque essa unção sobre a sua vida. Busque essa unção para viver a ousadia, para viver o fervor, para viver um coração voltado para Deus e seja um instrumento de transformação para essa geração. Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao teu coração, eu quero lhe convidar aqui perto do altar. Eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler só mais um texto antes de orar com você, que está em Tiago 5,17. Olha o que Tiago disse, irmãos, para a gente encerrar aqui essa palavra. Olha o que Tiago disse. Preste bem atenção. Abra os seus ouvidos. Olha o que Tiago disse. Elias era um homem como nós. Na versão NVT diz: Elias era humano como nós. No entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir colheitas. Tiago está dizendo: nós temos o mesmo Deus que Elias tem. Elias recebeu uma unção, e essa unção está à nossa disposição também. Elias recebeu uma graça para o seu tempo, e essa graça está à nossa disposição também. Elias recebeu um poder, e esse poder está à nossa disposição também. É o que Tiago está falando aqui. Feche seus olhos, meu irmão, tome posse dessa palavra para a sua vida. Tome posse dessa unção para a sua vida, para que você possa viver, sabe, a unção de Elias neste tempo. Ela é para nós que somos a igreja.